Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecendo o Mundo, o canal onde falaremos sobre pontos turísticos e curiosidades dos lugares mais conhecidos ou desconhecidos do nosso planeta. Quem nunca quis ir ao Egito só para ver as pirâmides? As pirâmides têm muita história para contar, e nesse vídeo nós iremos falar um pouco delas. Sem mais demora então, vamos para o vídeo. As pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, as três mais conhecidas são a Quéops, a Khafre e a Mycerinus, que ficam na Península de Gizé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e cabeça de faraó. O fato de que a construção das pirâmides egípcias é de difícil explicação torna-se um prato cheio para teorias conspiratórias. Na época da construção da Grande Pirâmide de Gizé, 2560 a.C., os egípcios não utilizavam locomoção com rodas para ajudar no encaixe de blocos com até 10 toneladas uns sobre os outros. E ainda assim a coisa foi feita, parou em pé e foi o mais alto prédio do mundo por 3.800 anos, até a construção da Catedral de Lincoln, na Inglaterra. Como afinal isso foi possível? A tecnologia que deu origem às pirâmides é muito antiga, e o primeiro idealizador conhecido desses monumentos é o arquiteto Imhotep, que fez a mais antiga de todas, a de Djoser, 2648 a.C. Os faraós eram enterrados nas mastabas, tumbas subterrâneas cobertas por pilhas retangulares de blocos e com paredes inclinadas. Continuaram a ser usadas ao longo dos milênios por egípcios que não pertenciam à realeza. Sua edificação começou no Antigo Império, por volta de 2686 a 2181 a.C. e perdurou até o século IV d.C. Mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia, em torno do ano de 2325 a.C. Imhotep simplesmente pensou em construir uma mastaba pequena sobre uma grande, depois uma menor ainda sobre essa, criando 6 camadas, num edifício com impressionantes 63 metros de altura e 125 de largura. Ela sobrevive até hoje. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre os deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais, assim seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas a fim de que não sofresse com o desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto ao sarcófago. Além disso, o faraó era enterrado com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. No reinado de Snefru, uma inovação foi feita, a pirâmide lisa ou verdadeira. Uma parede única inclinada era construída de cima a baixo e coberta por calcário polido, que fornecia um aspecto branco e brilhante da obra. A construção de calcário desabou com os anos, sobrando apenas o esqueleto que é visto hoje em dia. Snefru gostava tanto de pirâmides que ordenou a construção de pelo menos 3 delas, e essa paixão pelas pirâmides passou à próxima geração, seu filho Khufu, que decidiu criar a maior de todas, que jamais seria superada. E hoje em dia conhecemos esse faraó não por seu nome egípcio, mas pela maneira como os gregos pronunciavam 2000 anos atrás, Quéops. Nunca foram encontrados registros exatos sobre a construção das pirâmides, mas podemos entrever algumas indicações. De onde o material veio, não há mistério. As pedreiras do complexo das grandes pirâmides foram encontradas a pouco mais de 100 metros dela, numa distância igualmente curta. Canais ligados ao Nilo traziam outros materiais e suprimentos. A questão sobre como as pedras foram parar lá é considerada respondida pela maioria dos historiadores por meio de uma dica deixada alguns séculos depois. A tumba do governador Djehuti-Hotep, 1900 a.C. mostra uma estátua colossal sendo arrastada por 172 trabalhadores. Em frente ao caminho, alguns deles jogam água para facilitar o deslizamento. O arqueólogo experimental Dennis Allen Stokes calculou que meros 8 trabalhadores seriam necessários para puxar um bloco médio de 2,5 toneladas com um trenó. Porém, como tais materiais foram içados a mais de 100 metros de altura, a resposta mais aceita para esse mistério vem dos escritos de um historiador grego do século I a.C., Diodório Sículo. Ele acreditava que as pedras eram levadas através de rampas de areia, construídas paulatinamente, conforme a pirâmide aumentava. O formato exato das rampas, se eram retas ou faziam um zigue-zague em torno do monumento, ainda é aberto a interpretações. As 3 pirâmides mais famosas são Quéops, Khafre e Mycerinus.
Quéops. A pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo, com 230 metros de largura na base e sua altura é de 174 metros. 3 pequenas pirâmides foram construídas em alinhamento ao túmulo de Quéops e serviram para abrigar os corpos das rainhas. Há ainda uma tumba com sarcófago da rainha Eteperes, mãe de Quéops, e outras pirâmides menores em Bastabas para abrigar os funcionários do rei. A pirâmide de Quéops é constituída por 2,3 milhões de blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com uma força de 100 mil homens. Khafre. A segunda maior pirâmide da península de Gizé foi edificada para abrigar o corpo do faraó Khafre, com 143 metros de altura. Khafre era o filho do faraó Quéops, e por respeito ao pai fez sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado dela está a esfinge de Gizé, a maior do mundo antigo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. Miquerinos. Já a menor desse grupo de 3 pirâmides foi construída para o corpo de Miquerinos, que reinou entre 2532 e 2503 a.C. Filho de Khafre e, portanto, neto de Quéops, que reinou entre 2532 e 2503 a.C. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. No seu interior se repete a mesma arquitetura de câmaras, corredores íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, esta província não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram saqueados. À medida em que o poder e a riqueza dos reis do Egito diminuíram, o ritmo das construções de pirâmides caiu. As edificações foram ficando cada vez menores. No túmulo do rei Unas, que viveu entre 2375 e 2345 a.C., é possível contemplar pinturas relativas ao seu reinado. Essas são as primeiras composições que permitem o conhecimento do Egito Antigo. O último dos grandes construtores foi o faraó Pepi II, segundo soberano da sexta dinastia, que viveu entre 2278 e 2184 a.C. Após sua morte, o Egito entrou em colapso. Somente na 12ª dinastia a edificação de pirâmides foi retomada, mas sem grandiosidade anterior. Então chegamos ao fim do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Nos ajuda muito você deixando seu like, comentando e se inscrevendo aqui. E não se esqueça de deixar lugares que você quer ouvir aqui, ou apenas conhecer. Até o próximo vídeo. Fui!